Feminicídio em Eurídice, de José Lins do Rego. O autor paraibano, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, traz neste seu livro, publicado em 1947, pelo título Eurídice, e uma abordagem a qual fazemos sobre feminicídio nesta obra de José Lins do Rego. Para abordar, eu te convido para que você se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho. A matéria completa, o artigo completo, você poderá ler na íntegra nos nossos dois sites, www.correioforense.com.br e www.ricardobezerra.com.br, conforme sinalizado em nossa tela. Mas Eurídice é uma obra com 84 anos e ela é por demais atual, porque nós trazemos temas, a abordagem numa visão jurídica de temas do direito penal, com o feminicídio. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se insere nesta obra em tratamentos de Júlio, da forma que ele era tratado. Nós temos o direito sucessório, quando o autor aborda as questões de direito de família. Nós temos o estudo da sociologia, o comportamento das pessoas à época. E é muito bom termos uma nova leitura, uma releitura dos trabalhos dessas obras magníficas, como esta de Eurídice, de José Lins do Rego. Aspas. As minhas mãos largaram o pescoço quente de Eurídice, e ela estava estendida, como na minha cama, o corpo quase nu na terra fria. E não senti mais nenhum cheiro de seu corpo. Fecha aspas. Este é o texto que conclui, que dá ênfase à tese do feminicídio para o nosso trabalho, a nossa visão jurídica, o nosso estudo com olhar jurídico. E existe o autorretrato do monstro, como o próprio Júlio se define, quando ele diz: e olhe que ele é um indivíduo frio e sem remorso, quando ele diz: nesta cela úmida, fora de um convívio que me faça fugir de mim mesmo, de meus pensamentos e de minhas saudades. Isso o Júlio tinha aí por volta dos seus 20 anos. Então, com essa introdução, nós vamos ver as situações do comportamento familiar e afetivo e principalmente a violência psicológica contra a criança. Eis porque eu falei a existência na obra. Hoje, claro, 84 anos atrás não havia o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas hoje ela está inserida em nosso dia a dia, na nossa sociedade, e é preciso termos essa visão da obra, que ela é atemporal. Eu digo sempre que a obra de José Lins do Rego, Eurídice, é atemporal, e vocês vão perceber pelos tópicos. E a prisão e a liberdade são muito bem delineadas quando Júlio fala da liberdade dos pássaros. Aspas. Mesmo nas madrugadas de chuva e de vento, eles, mal a primeira claridade do dia rompe, as névoas cantam. Não terei a pretensão de me comparar aos pássaros, embora estes pássaros sejam bem broncos cantores, insípidos pardais, sem voz e sem bonita plumagem, mesmo assim pássaros, que são sempre uma imagem
da alada beleza das coisas vivas. Então vocês observem o sentido de liberdade traduzido nessas palavras por um encarcerado. E o que é que traz o feminicídio? O feminicídio, a base desse trabalho, é a chamada rejeição. Quando você começa a ler Eurídice e chega até o final da obra, você vai perceber toda a trajetória da personagem, Júlio, sobre a rejeição. Então é essa rejeição, esse sentido de rejeição que caracteriza especificamente o feminicídio. Destacamos aqui a rejeição quando ele relata o pai, aspas, o pai que me tinha como estranho para satisfazer as suas irreverências. E a mãe seca, olha a imagem dele da mãe, e a mãe seca, a me olhar e a me cuidar como uma obrigação, me deram sempre uma sensação de que contra mim era o mundo, fecha aspas. Aí a gente começa a ver a rejeição de Júlio, o sentimento de rejeição. E quando nós trabalhamos a compreensão da rejeição como característica do feminicídio, eu perguntaria: quem rejeita, quem suporta a rejeição de uma mulher? E isso você vai ver na obra, que é espetacular. E sobre rejeição ele disse: compreendi que viera ao mundo para magoar. É fortíssimo o texto, porque a rejeição de Júlio começa na sua infância, e isso é uma parte sociológica que precisa ser comportamental muito bem analisada, porque ele é tratado como filho de velhos. Ele é rejeitado pela mãe, pelo pai, pelas irmãs, a não ser a irmã Isidora, que existe uma nutrição de afeição, é uma afetividade que inclusive você pode até colocar que essa afetividade de Júlio para com Isidora é tão próxima que é passível de uma intimidade. Não ocorreu no livro, evidentemente, mas a forma que ele trata Isidora dá a essa contextualização de uma possível intimidade, né? Porque tudo que ocorre que querem afastar Isidora dele, para ele é um momento de rejeição. Ele adora os parentes, mas toda vez que existe a possibilidade de um afastamento de Isidora dele, essa rejeição ela surge de forma espetacular como parte para consolidar a personalidade, a formação dessa criança até a adolescência, né? É o caso que nós temos quando ele se observa em total rejeição pelos pais. E quando nós observamos o Dr. Fontes, José Lins do Rego era bacharel em Direito e se questiona sobre a sua autobiografia. E eu digo que, se for nesse sentido, o José Lins do Rego coloca, sim, essa parte jurídica dele muito enfática quando ele trabalha Dr. Fontes. Personagem espetacular, porque mostra algo forte de caráter na obra, mas, porém, esse caráter do Dr. Fontes, mesmo diante da aproximação dele com Júlio, não consegue mudar a formação psicológica do Júlio, né? Quanto ao chamado monstro, como ele mesmo se denomina. Mas o Dr. Fontes era um magistrado que precisa ser observado pelos magistrados de hoje. Ele se preocupava com a qualidade da sentença. Naquela época,
era o próprio magistrado a proferir sua sentença. E a grande lição deixada por Dr. Fontes é essa preocupação que ele tinha em não ver suas sentenças reformadas pelo tribunal em Minas Gerais. Então, observa-se que essa preocupação ela precisa ser instigada aos nossos magistrados de hoje. Não é simplesmente porque a parte está resignada e vai recorrer, mas o magistrado ele precisa ter qualidade e não apenas quantidade em tipo de produtividade. A produtividade sem qualidade também não reflete nada nos autos ao direito do cidadão. Mas voltando ao tema de Eurídice, como eu falei, existe aquela questão dos bens, do direito sucessório. E isso aparece quando a família, de forma bem unida, com o falecimento do pai, surge a questão do direito sucessório. E como a família se dissolve? Quando surge a casa deixada para Júlio, o terreno deixado para Isidora, a casa deixada para outra irmã, os títulos deixados para a mãe, que chama a atenção para que ela ficou rica, foi quem mais ganhou com a morte do marido, quando na verdade isso não é. É tanto que a própria filha adentra, contrata um advogado para buscar a interdição da mãe para tomar conta dos bens. E essa questão dos bens também ocasiona uma rejeição para Júlio, porque Isidora, o marido de Isidora, entende ele que quer que ela fique tomando conta dos seus bens em benefício deles e não dele. E isso seria um afastamento, evidentemente, de Isidora para com o Júlio, porque a obra traz uma precisa divisão dos bens e seus herdeiros. Eu tinha casas em Niterói, o Júlio, Isidora um terreno em Copacabana e Laura um sobrado no centro. Para minha mãe ficaram as apólices, pelo que dizia agora Laura, uma fortuna. Então isso gera justamente esse descontentamento entre a família e leva àquela famosa briga sucessória que nós conhecemos nos tribunais. Isso demonstra a parte comportamental das pessoas que há 84 anos, na visão do autor, trazido aqui para esta obra magnífica, também não mudou em nada para a atualidade. Eis porque eu volto a dizer, a obra é atemporal. Querer saber o que o outro escreve e conhecer suas ideias desperta no homem a fome da curiosidade, porque se come com os olhos e bebe-se quando se tem acesso ao texto descoberto, alimentando a alma com a sabedoria alheia. Isso ocorre quando o Júlio está na prisão, fazendo justamente esse seu relato, e o seu companheiro de cela fica querendo realmente saber o que ele está escrevendo. Então isso mostra aquela força, aquela curiosidade do ser humano em querer saber o que é que o outro está fazendo. As intrigas familiares são realmente grandes quando você chega nessa parte do inventário. O sentimento de rejeição que forma a personalidade do Julinho se amplia quando a ira da mãe nas discussões sobre a herança é por ela proferida e que ele escuta da própria mãe. Observe você escutar da sua mãe. Aspas. A minha mãe, sem dar
pela minha presença, respondeu-lhe: Julinho já tem demais, é homem. E com um gesto que ainda hoje guarda como uma verdadeira chicotada, acrescentou: Este fora bom que não tivesse vingado. Fiquei quieto na cadeira de braços para que não me vissem. Mas a tia Catarina insurgiu-se contra aquela terrível sentença e gritou para a irmã: Isso até é contra Deus. Então observe o sentimento de rejeição e abandono afetivo da mãe biológica. O que ele traz, né? E quando nós vamos a esse ponto, este sentimento continua se fortalecendo na narrativa futura, quando diz: sem dúvida que a minha vida carregava alguma desgraça, e sem dúvida que a minha morte, ao nascer, poderia ter trazido para a família a paz perdida. Seria um presságio da desgraça por Julinho? A desgraça pelo feminicídio? Então aqui eu trago justamente esses pontos para que vocês observem que a obra é riquíssima. As relações humanas estão interligadas ao direito quando entendemos que o respeito e a liberdade de expressão são fundamentais e precisam de limites para que uns compreendam os outros. Esses aspectos formam a personalidade do Júlio que o leva a cometer o feminicídio. Durante toda a obra você vê a rejeição e o abandono. São provas das suas atitudes finais quanto ao desprezo pelo valor da vida. Aspas. Não queria mais saber da minha gente, e aos poucos foi me chegando aquela certeza de que tudo seria melhor. E se eu desaparecesse da minha casa? A solução de fugir, de escapar, de não mais parecer um estorvo, me apareceria ali, na solidão, como a tentação da tarde anterior, morrer. Pensara na morte, mas ao olhar do mundo lá fora, a amendoeira a resistir ao vento, os galhos no balanço e o tronco preso à terra, fugira da ideia sinistra. E vieram aqueles vômitos, e viera Isidora para me cuidar. Mas aquele gesto furioso da minha mãe dera-me aquela vontade de correr de rua afora, de escapar de mãos que me pareceram garras de fera. Era um esquecido, um maltratado, um abandonado. Esse sentimento de uma criança, de um adolescente, porque ele pega a formação aí dos 6 aos 17 anos, permite que tenha Júlio essa atitude, porque a grande rejeição, e vocês ao lerem vão perceber, surge a partir da segunda parte, com a personalidade já firmada aos 17 anos. Então veja que na primeira ele tem toda essa conotação de criação, de rejeição dos pais, da irmã Laura, toda essa desgraça que ele traz para si. Mas quando entra-se na segunda parte, que ele já está adolescente, aí aos 17 anos, ele conhece Eurídice. E quando ele conhece Eurídice, ele também se depara com a outra situação, que é Noêmia. Ele entende que Noêmia seria um amor, uma convivência. Mas ao perceber que Noêmia tinha um relacionamento com o seu companheiro de quarto, ele realmente vê que não seria ela
a pessoa a lhe trazer a convivência de um casal. Mas, quando ele conhece Eurídice, ele vê em Eurídice uma grande personalidade, ela tem uma personalidade muito forte, e nos últimos capítulos, quando se trata das fugas de Eurídice, que são vários capítulos tratando sobre a fuga de Eurídice, a gente vai perceber que Eurídice efetivamente leva Júlio ao encanto e ele cria para si aquela visão de que Eurídice será a sua esposa. Então, quando a gente traz aqui essa sua esposa, até essa contextualização daquela propriedade, né, que não deve nunca ser observada. As relações pessoais, elas são relações de convivência e não de propriedade. Ninguém pertence a ninguém. As pessoas se relacionam porque elas se propõem a um relacionamento, mas a propriedade não. E isto leva a esse sentimento de posse de propriedade, ele é bem visto. E eu trago aqui alguns trechos que dá a rejeição mediante o falso interesse, a falsa relação. Então é perceptível a falsa relação entre Júlio e Eurídice. Aspas. Eurídice, que vi chorando com a cabeça mergulhada nos travesseiros de faria, amava outro, desejava outro, sofria por outro. Fecha aspas. Abre aspas. Eu seria capaz de morrer e matar pelo amor de Eurídice. Fecha aspas. Outro. Abre aspas. Sim, a morte como solução para tudo. Fecha aspas. Abre aspas. Tenho 20 anos e ainda me faltam 3 para a formatura. Até lá, Eurídice poderá esperar. Fecha aspas. Abre aspas. Olhava para Eurídice e não descobria o menor sinal de interesse. Ora, diante de tantas rejeições de Eurídice, por ela se esquivar tanto dele, a obra é muito nítida nisso, nós chegamos à consumação da rejeição. Então veja que ele foi rejeitado pelos pais, ele foi filho de velhos, ele não era para ter nascido, ele sente essa convivência, ele tem a rejeição da irmã Laura, ele tem todas as rejeições durante a infância, tem essa relação conturbada, eu digo conturbada porque ao ler Júlio e Isidora, percebe-se, como já falei, essa possibilidade de uma relação íntima. Então, como seria a visão de Júlio como intimidade para com Isidora? Até que ponto poderia chegar? Então, essa rejeição de Eurídice, a fuga de Eurídice durante todos os últimos capítulos, resume-se no feminicídio. Porque quando ele buscou ter Eurídice, ele a perde justamente por cometer o feminicídio. As minhas mãos largaram o pescoço quente de Eurídice e ela estava estendida, como na minha cama, como nunca teve na cama dele, o corpo quase nu na terra fria, e não senti mais nenhum cheiro de seu corpo. Essa ilusão de relacionamento, Eurídice nua na cama dele, a inexistência desse fato, quando ele acha que vai ter as relações com Eurídice e ela a rejeita, ocorre então o feminicídio.
A obra é fantástica, recomendo a todos a leitura de Eurídice e aguardo aqui o seu comentário. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e leia o texto em nossos sites que estão aqui descritos: www.correioforense.com.br e no site www.ricardobezerra.com.br. Aguardo você, seu comentário. Não deixe de ler Eurídice e as demais obras de Zé Lins, mas Eurídice para que você entenda o feminicídio na obra de Zé Lins del Rey.